Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Que Deus abençoe a cada um de vocês, grande e poderosamente. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa série A Bíblia Viva, na nossa caminhada com a Palavra de Deus em ordem cronológica. Concluímos o livro de Josué, e no qual vimos Deus conduzir Israel à terra prometida e também cumprir tudo aquilo que havia anunciado. Hoje iniciamos o livro de Juízes, lendo os capítulos 1, 2 e 3. Então pega a sua Bíblia e já abre no capítulo 1. Por ser o primeiro vídeo deste livro, nós faremos uma introdução breve apresentando apenas as informações essenciais para compreendermos essa leitura. E os detalhes completos, a estrutura aprofundada, os personagens, temas desenvolvidos e todas as aplicações serão apresentados no último vídeo do livro de Juízes, juntamente com o resumo completo desse livro. Amém, irmãos? Nessa leitura, nós veremos que Israel começou a afastar-se do Senhor e deixou de obedecer completamente às suas ordens e entrou em um ciclo de pecado, de opressão, de clamor e de libertação. Também conheceremos os primeiros juízes levantados por Deus, Otniel, Eude e Sangar. Antes de começarmos, vamos orar. Mas antes disso, já carrega no botão compartilha, chama outras pessoas para fazer essa oração junto conosco e de seguida fazer essa leitura conosco. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa sua curtida nesse vídeo para que o YouTube possa mostrar e também ative o sininho de notificações. Amém? Compartilha. Pai amado, Pai querido, coberta com teu sangue e vestida com armaduras de Efésios 6. Meus filhos, minhas netinhas estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Meus pais e meus irmãos, minha nora, minha cunhada e meu sobrinho, toda a minha família, coberta com teu sangue e tudo que nos pertence. Pai querido, em nome de Jesus, coloca teus anjos acampados ao redor da nossa vida, da nossa casa e da nossa família, nos protegendo, livrando de todas as ciladas do inimigo, de toda retaliação, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, Deus onisciente, onipresente e onipotente, nós te agradecemos por mais esta jornada, por mais esta oportunidade de abrir a tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que aprendemos no livro de Josué e em todos os outros livros desta Bíblia, desta palavra viva e eficaz. Senhor, obrigado por nos permitires continuar esta caminhada pela tua palavra. Pai querido, ao iniciarmos o livro de Juízes, nós pedimos que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e prepare o nosso coração. Nos ajuda a não olhar apenas para os erros de Israel, mas a reconhecer também os perigos espirituais que podem existir dentro de nós. Guarda-nos da desobediência, da acomodação, da idolatria e de uma vida conduzida apenas pelas nossas próprias opiniões. Pai, nos ensina a permanecer fiéis mesmo quando as pessoas ao nosso redor escolhem outros caminhos. Que esta palavra nos corrija, nos fortalece, nos exorta e aproxime de Jesus Cristo. Nos abençoe a cada pessoa, Pai, que acompanha essa leitura. Traz paz aos corações que estão aflitos, força aos cansados, esperança aos desanimados e direção àqueles que precisam tomar decisões. Nós entregamos este momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, o livro de Juízes começa depois da morte de Josué. Israel já estava na terra prometida, mas ainda precisava conquistar alguns territórios e permanecer fiel à aliança com Deus. Josué havia deixado um chamado muito claro: escolhei hoje a quem servireis. Aleluia. Porém, gente, depois da morte de Josué e da geração que havia testemunhado os grandes feitos do Senhor, surgiu uma nova geração que não conhecia profundamente a Deus, nem aquilo que ele fazia realizado por Israel. Irmãos,
o povo começou a conviver com as nações pagãs, adotou seus costumes, adorou seus deuses e afastou-se do nosso Deus, do Senhor. Como consequência, Israel passou a ser oprimido pelos seus inimigos. Quando o sofrimento se tornava insuportável, o povo clamava. Então, movido por misericórdia, Deus levantava um juiz para libertá-lo. Depois da libertação havia um período de paz, mas quando o juiz morria, o povo voltava a pecar. Esse ciclo repete-se várias vezes durante o livro. Pecado, opressão, clamor, libertação, paz e novamente pecado. Os juízes não eram juízes de tribunal como conhecemos atualmente. Eram líderes levantados por Deus para conduzir e libertar Israel em períodos de crise. O autor, irmãos, a autoria não é declarada no próprio livro. A tradição judaica relaciona sua composição ao profeta Samuel, mas essa informação não pode ser afirmada com absoluta certeza. E qual o contexto? Juízes apresenta o período entre a morte de Josué e o início da monarquia em Israel. Foi uma época de instabilidade espiritual, moral e social. E o tema principal são as consequências do afastamento de Deus e a misericórdia do Senhor em levantar libertadores. Irmãos, palavra-chave é ciclo. Essa palavra ajuda-nos a compreender o motivo que se repete durante o livro. Israel peca, sofre a consequência, clama por socorro e recebe libertação. Versículo-chave, Juízes 21, 25, que fala: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Este versículo mostra o problema central de Israel. Irmãos, quando a palavra de Deus deixa de governar o coração, cada pessoa passa a estabelecer sua própria verdade e a viver segundo aquilo que considera correto. Onde encontramos Jesus? Os juízes eram libertadores temporários, sabe? Eles salvavam Israel de inimigos humanos, mas não conseguiam transformar definitivamente o coração do povo. Jesus é o libertador perfeito e eterno. Ele não veio apenas para vencer opressores terrenos, mas ele veio para nos libertar do pecado, da culpa e da morte. O livro de Juízos cria no coração do leitor a expectativa por um Salvador maior, por um rei justo e por uma libertação que não seja apenas temporária. O que estudaremos nesta leitura? Em Juízos 1 veremos a conquista incompleta das tribos. Em Juízos 2 compreendemos o ciclo espiritual que marcará todo o livro. E em Juízos 3 conheceremos os primeiros juízes levantados por Deus: Otniel, Eude e Sangar. Uma conquista completa em Juízos 1, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor qual tribo deveria subir primeiro contra os cananeus. E Deus respondeu que Judá deveria iniciar a batalha. A tribo de Judá convidou Simeão para acompanhá-la e juntos começavam a avançar. O capítulo relata diversas conquistas e mostra que o Senhor estava com Judá. Também encontramos novamente Caleb. Ele prometeu sua filha Axa em casamento ao homem que conquistasse Kiriat Sefer. Otniel, seu sobrinho, tomou a cidade e recebeu Axa como esposa. Otniel era filho do irmão de Caleb. Axa demonstrou coragem ao pedir ao pai não apenas a terra, mas também fontes de água. Em Juízes 2, foi então que o anjo do Senhor subiu de Gilgal
para Boquim e transmitiu uma mensagem da parte de Deus. Isso foi depois das primeiras conquistas, o povo de Israel começou a incomodar-se, né? E o Senhor lembrou ao povo tudo aquilo que já havia feito. Ele os havia tirado do Egito e conduzia-os pelo deserto. Cumpria a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó e entregara-lhes a terra prometida. E havia declarado: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Então o Senhor, naquela época, perguntou: por que fizestes isso? Isso foi depois que Israel infelizmente desobedeceu. Então o povo não obedeceu completamente ao Senhor, e então o Senhor fez essa pergunta: por que fizestes isso? Essa pergunta não era porque Deus desconhecesse a resposta, era um convite para que Israel reconhecesse a sua própria desobediência. Amém, irmãos? No capítulo 3, o capítulo começa explicando por que Deus permitiu que algumas nações permanecessem na terra. Esses povos serviriam para provar Israel e ensinar às novas gerações o que era enfrentar batalhas. Amém? Irmãos, mais uma vez, a Bíblia também registra uma frase que se repetirá ao longo deste livro: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Quando o povo se afasta de Deus, suas escolhas inevitavelmente produzem consequências. Por causa da desobediência, Deus permitiu que Israel fosse dominado por Cusã-Risataim, rei de Mesopotâmia. E durante 8 anos, Israel viveu debaixo da opressão. O sofrimento levou o povo a reconhecer sua necessidade de Deus, e então os israelitas clamaram ao Senhor. E mais uma vez, Deus respondeu com misericórdia. Ele levantou Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, e Otiniel não venceu pela sua própria força. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então foi o Senhor quem lhe deu capacidade para julgar Israel e conduzir o povo à vitória. Depois da libertação, a terra teve paz durante 40 anos. Enquanto Otiniel viveu, Israel desfrutou desse tempo de tranquilidade. Aleluia. Muito mais tem que se falar sobre esses 3 capítulos, mas vamos fazer a nossa leitura e deixamos mais resumo para o final do livro, e nos últimos capítulos terá o resumo completo de todo o livro. Amém? Irmãos, eu queria só levantar um ponto aqui que faz parte também desse capítulo 3. Juízos 3 nos ensina que Deus continua levantando pessoas para cumprir seus propósitos. Otiniel foi cheio de Espírito do Senhor. Eude usou uma característica que poderia parecer uma limitação. Vamos ver isso no capítulo 3. Zangar utilizou uma ferramenta comum do seu trabalho e nenhum deles confiou apenas em suas capacidades. Foi Deus quem lhes concedeu a vitória. Isso nos lembra que o Senhor não procura pessoas perfeitas, Ele procura corações disponíveis. Amém, irmãos? Vamos fazer a nossa leitura e no final da leitura eu vou trazer a aplicação final e também a gole da Celeste. Então, para receber a aplicação e a gole da Celeste, faça essa leitura junto comigo, iniciando pelos Juízos, capítulo 1, jusqu'à 3, até o 3. Perdão, gente, dei francês aqui no meio, de 1 a 3. Juízos, capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que caiu por sorte,
e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo à tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Zedeque, Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas a perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate-Arba, e Judá feriu a Sesai e Aimá e Talmai. Otiniel conquista Debir. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Kiriate-Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, instituiu ele com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Outras conquistas. Os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro, e como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anaque. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele
a terra dos heteus e edificou uma cidade. Ele chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Terras não conquistadas pelos israelitas. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seá, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas expectativas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Gézer, antes continuaram com ele em Gézer. Zebulão não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes a Bet-Naat lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amoreus heredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amoreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite nos amoreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Capítulo 2. Deus repreende a Israel. Os israelitas. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. A morte de Josué. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, o norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor,
pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara de terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara. E estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrara da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apartavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, por elas, por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Capítulo 3. Povos pagãos no meio de Israel. São estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes de Filisteu e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram por eles o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam os ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais, por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, os amoreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Otniel livra os israelitas do poder de Cusã-Risataim. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus,
e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele as entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei de Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu, servindo sob Eglon. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Eude livra-os. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita, por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, de comprimento de 1 côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes ao lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon, homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te. Então todos os que lhes assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cavo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: Sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e, como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e lhes disse: Segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os Moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os Moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos Moabitas
dos 1.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Aleluia, glória a Deus. Chegamos ao final desses 3 primeiros capítulos do livro de Juízes. Irmãos, gostaria de deixar aqui uma aplicação final desses capítulos 1 a 3. Os 3 primeiros capítulos de Juízes deixaram 3 grandes ensinamentos. Primeiro, a obediência parcial traz consequências. E Israel decidiu conviver com aquilo que Deus havia mandado remover, e mais tarde foi influenciado por esses mesmos povos. Segundo, cada geração precisa conhecer o Senhor pessoalmente. A fé precisa ser ensinada e vivida dentro dos nossos lares. E terceiro, Deus continua sendo misericordioso. Mesmo quando Israel caía repetidas vezes, o Senhor ouvia o clamor do povo e levantava um libertador. Esses capítulos nos convidam a abandonar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, a ensinar sua palavra às próximas gerações e a confiar que Cristo é o libertador perfeito, capaz de transformar completamente a nossa vida. Gólida Celeste, uma pequena desobediência pode abrir a porta para grandes batalhas. Israel não caiu de um dia para o outro. Primeiro tolerou aquilo que Deus havia mandado remover, depois começou a conviver e em seguida imitou. E finalmente passou a adorar os mesmos deuses. Assim também acontece conosco. Por isso não negocie aquilo que Deus já lhe mostrou que precisa ser abandonado. Quanto mais perto estivermos de Jesus, menos espaço haverá para aquilo que tenta nos afastar dele. Pai querido, muito obrigado por esta leitura da tua palavra. Obrigado porque mesmo quando vemos os mesmos erros, os erros de Israel, nós encontramos também a tua infinita misericórdia. Guarda-nos da obediência parcial, Senhor, e nos ajuda a permanecer fiéis em todas as áreas da nossa vida. Pai querido, nos livra de tudo aquilo que tenta ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor em nosso coração. Nos ensina a transmitir a fé às próprias gerações, para que nossos filhos, nossos netos e todos aqueles que caminham conosco conheçam a verdadeira palavra, Senhor, e vivam uma relação sincera contigo. Senhor, quebra todo o ciclo do pecado, do medo, da culpa, do desânimo, do afastamento espiritual, em nome de Jesus. Que Jesus Cristo seja o nosso libertador todos os dias da nossa vida. Abençoa cada pessoa que acompanhou essa leitura, abençoa minha família, derrama da tua paz sobre os nossos lares e fortalece cada enfermo. Senhor, vá consolando os aflitos, Senhor, e abrindo portas para quem precisa de trabalho, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Restaura, Senhor, todas as famílias divididas e renova a esperança daqueles que aguardam o milagre. Nós declaramos que queremos, Pai, que queremos a Tua vontade, viver somente segundo a Tua vontade e permanecer firmes até o final. Abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa cada um dos meus filhos, dos meus pais e cada membro da minha família. Abençoa minhas netinhas, meu sobrinho, minha nora e minha cunhada e tudo que temos, Senhor. Abençoa nossas finanças e que o Senhor guarde e abençoe cada pessoa que está aqui me acompanhando e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, sabedoria, direção e fortaleça a nossa fé. E se esta palavra edificou sua vida, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, compartilhe este vídeo e continue acompanhando a Bíblia, a série A Bíblia Viva, e há muitos outros estudos esperando por você aqui no canal. Deus te abençoe. Compartilhe.